Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o STF, que derrubou a decisão da Câmara que havia trancado a ação de Bolsonaro. Bem, não tem novidade nisso daqui. Eu falei para vocês que o STF iria derrubar essa ação, coisa e tal. E o fato de ter derrubado tão rápido, de não ter dado tempo de nada, de já logo em seguida ter feito isso, mostra mais uma vez aquilo que eu falo para vocês. O STF está encarando isso como uma corrida. Só que é uma corrida que eles estão perdendo. Isso aqui agora foi jogado para o confronto entre o Hugo Motta e o STF. Não foi só isso, tá? O STF também condenou a Carla Zambelli, negou um recurso do Braga Neto e também fez a denúncia do caso do pai do Hugo Motta lá na Paraíba. Além dessa decisão, foram outras 3. Ou seja, o STF claramente está dizendo, vem cá que nós vamos brigar. E eu acho isso bom, porque a verdade é que o Congresso tem maneiras de brigar com o STF, sim, e pode criar mais fatos desse tipo daqui para frente, sim. Bom, tem alguns absurdos na decisão do Alexandre de Moraes, mas nada diferente do que ele já vinha fazendo, né? O Fux, por exemplo, deveria ter colocado a votação desse requerimento da Câmara no plenário do STF. Isso é o que determina o regimento. Por algum motivo, ele mudou tudo da cabeça dele e mandou para a primeira turma. Por que na primeira turma? Porque, mais uma vez, eles querem uma decisão unânime. Vamos entender esse caso aqui e, de novo, não fiquem preocupados com isso. Era esperado que isso fosse acontecer. O caminho estratégico é esse. O STF está tendo que jogar cada vez mais no campo político, que é o campo que eles não entendem. No campo jurídico, meio que tá foda-se, eles estão ignorando totalmente as leis e coisa e tal. Eles não estão percebendo o tamanho da armadilha que eles estão caindo. Essa notícia foi sugerida por Judiciário Freestyle, Digidin, é o Peterzinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa decisão aqui era esperada, é lógico que o STF faria essa decisão e teria que tomar essa decisão rápido, porque, como eu falei para vocês, uma das vantagens que a gente tem com isso daqui é justamente a questão do tempo. E não é só o tempo para decidir isso, para encaminhar as outras ações também, não é só isso. É porque agora cabe recurso, cabem outras coisas, você pode fazer um monte de coisa em cima disso daqui ainda para tomar tempo do STF com essa ação, né? Que o STF iria derrubar essa menção que trancava a ação penal, eu falei isso para vocês no vídeo, né? Vai derrubar, é lógico que vai. O STF não tem alternativa, mas o caminho é esse. O caminho é o confronto entre a Câmara e o STF. O grande risco que o Brasil corre neste momento é justamente de um acordão entre todo mundo. Se tiver todo mundo no acordão, meu amigo, aí a gente está fudido. Aí o povo brasileiro vai pagar essa conta muito caro, né? Então aqui, ó, STF tem maioria para manter a ação penal contra a Ramagem por 3 crimes e derruba a decisão da Câmara. Então o que eles falaram? Eles falaram primeiro que a ação da Câmara só se aplica ao Ramagem e só se aplica aos crimes que estão no dia 8 de janeiro, que teria sido quebra de patrimônio público e não sei o que lá, não sei o que lá. O que é um absurdo completo essa história. Na verdade, está cheio de absurdo nisso aqui. Primeiro absurdo, essa requisição da Câmara deveria ter sido colocada para votação no plenário do STF. É o que determina o regimento interno do STF. O Barroso falou que, olha só, está suspensa a ação, mas eu vou encaminhar para a primeira turma, porque a gente decidiu que é a primeira turma que cuida disso. O que é um absurdo. Eles não podem decidir alguma coisa internamente sem alterar o regulamento da Câmara. O regulamento foi alterado para dizer que processos contra deputados e senadores correm na turma e não no plenário. Mas isso não é um processo contra deputados e senadores, é um decreto do Congresso e o decreto do Congresso é avaliado no plenário. Isso não foi alterado no regimento interno da Câmara. Então isso daí está um absurdo de qualquer forma, né? Aqui, ó, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira, dia 9, para derrubar parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados, suspendeu a ação penal do Alexandre Ramagem só com dois crimes. O que também não tem lógica. O que está dito na Constituição é que tranca a ação penal e ponto final. Não tem outra coisa. Ah, que trancou para o Ramagem, para uns crimes. Não, o que está lá na Constituição é que trancou a ação. Não pode seguir com essa ação, né? Enfim, eles falaram aqui que 3 dos 5 ministros já tinham votado nesse sentido, Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino, e faltam 2 ministros votarem, mas no final das contas é isso daí, né? Já definiram isso daqui. Bom, não foi só isso, tá? A visão do pessoal da Câmara é que, além do voto ter sido um voto esperado, era esperado que isso acontecesse, mas foi um voto politicamente provocativo, é o que disse o Zucco, porque justamente mostrou que o STF quer responder, quer brigar com a Câmara. O STF está querendo
querendo partir para a política. Já está mais do que claro isso, a gente sabe disso. Mas a gente tem que forçar isso mesmo, que o STF vá cada vez mais para o lado político, porque é o lado em que eles têm menos controle das coisas. É o lado em que eles se queimam mais rápido, né? Aqui, ó, a decisão de Moraes não é apenas juridicamente abusiva, ela é politicamente provocativa e institucionalmente insustentável, né? E, bom, aqui, ó, mas não é só isso não. Além dessa decisão, o Alexandre de Moraes também negou o recurso do Braga Neto sobre o vídeo do 8 de janeiro, então o Braga Neto tinha entrado com recurso, ele também negou esse recurso, votou para condenar a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invasão ao sistema do CNJ, então você lembra que teve aquele caso da Carla Zambelli com o hacker lá, aquele hacker de Araraquara e coisa e tal, que eu sempre achei um absurdo. O que a Zambelli foi se meter com esse pessoal? Pô, esse pessoal não é gente boa, não é gente confiável para fazer alguma coisa, mas enfim. Ela foi condenada a 10 anos. Um absurdo também, um processo corrido pra caramba, em que foi votado só no plenário virtual, ela não teve a chance de fazer uma sustentação oral, não teve a chance de um advogado dela conversar com juízes para explicar alguma coisa, para argumentar alguma coisa, ou seja, mais uma vez, um processo claramente político. E foi feito hoje também. Por que foi feito hoje? De novo, o Alexandre de Moraes quer comprar briga com o Congresso, ele quer brigar com o Congresso. O que ele quer é a venezuelização. Vamos ver se o resto do STF vai topar, né? Não foi só isso não, aqui, ó. MPF denunciou 7 por fraude na obra da gestão do pai do Hugo Mota. Justo hoje, né? Olha que coincidência, cara. No dia que o Hugo Mota, em tese, peitou o STF, o Ministério Público Federal, que é o Paulo Gonet, né, que é a Procuradoria-Geral da República, denunciou 7 por fraude na obra lá do pai do Hugo Mota, lá no Paraíba. Dizendo, ó, olha só, aí, o Hugo Mota, olha só, olha o problema, né? Ou seja, claramente o STF está partindo para o confronto com o Congresso. Eu acho que é isso daí mesmo, temos que partir para o confronto, não vai ter jeito. A saída disso daí vai ser o confronto político, né? É o que acha o André Marsiglia também aqui, ó. O André Marsiglia respondeu aqui, ó, analisei o voto do Alexandre de Moraes, deferindo parcialmente a suspensão da ação contra a ramagem, e tem uma série de problemas aqui, né? O Moraes entendeu pela leitura do artigo 53, parágrafo 3º, que pode suspender apenas crimes cometidos após a diplomação. A tentativa de golpe seria anterior, segundo ele está dizendo aqui, o que não faz sentido. Aqui, ó, a leitura do Moraes está errada. A nossa legislação pune a tentativa do golpe quando deixa de ser cogitação, ato preparatório e se iniciam os atos de execução. A execução, segundo o relatório lá da PF, teria sido no dia 8 de janeiro. É outra coisa que eu digo para vocês que não faz nenhum sentido esse relatório da PF. Por que o Bolsonaro faria execução, tentaria um golpe no dia 8 de janeiro? Se 8 dias antes ele tinha o controle das Forças Armadas inteiras, ele não precisava de nada, ele dava ordem para acontecer. Porque ele ia fazer um protesto, quebrar coisa no dia 8 de janeiro para forçar um golpe? Não tem nenhum sentido isso, né? Enfim, portanto, só isso teria acontecido depois da diplomação. Ou seja, tudo deveria ser suspenso no caso do Ramagem. Moraes também decidiu que a decisão da Câmara não tem efeito sobre os demais réus. Eu divirjo nesse ponto aqui do André Marsiglia, ele entende que esse ponto ele entendeu correto, pois a imunidade parlamentar é personalíssima e o artigo 53 existe exclusivamente para garantir o mandato do parlamentar. Eu discordo, o artigo 53 existe para evitar atos ditatoriais como aconteceram na época da ditadura militar de 64 e em outras ditaduras do Brasil, como no Getúlio Vargas também, em que justamente há perseguição de oposição pela justiça, através do meio judicial. O artigo 53 antes de mais nada, não é apenas para proteger o parlamentar, é para lutar contra ditaduras, e não é por acaso que é um artigo que pode ser usado neste momento contra o Alexandre de Moraes. Então, eu discordo dele nesse entendimento, mas ok, é o entendimento dele, né? Não há expectativa de divergência, o voto de Moraes é o espelho do ofício do Zanin, não sei o que lá e coisa e tal. E não teve pedido de destaque de nenhum ministro, o que levaria o caso para o plenário físico, então todos fizeram a concordância no plenário virtual, ou seja, no final das contas, aqui, olha a conclusão dele. Dentro do campo jurídico, a discussão fica limitada. O Congresso só conseguiria fazer o STF recuar ou negociar se o pressionasse pautando temas indigestos à corte, como anistia, impeachment de ministros ou fazendo alguma PEC sobre o tema, mas para isso o Congresso precisa estar institucionalmente unido para mostrar força. O que ele quer dizer com isso? Hugo Mota precisa embarcar nesse negócio. Eu acho que não vai ter jeito, o Hugo Mota vai ter que fazer isso. Se não for dessa vez, vai acontecer em algum momento. Por quê? Porque o povo brasileiro quer que o Congresso bata com o STF.
Os deputados sabem que o povo brasileiro quer isso. E sabem também que 2026 está chegando. É a corrida. Estamos todo mundo na corrida. Os deputados sabem que precisam fazer coisas rápidas contra o STF. E nessa história, a situação do Hugo Mota vai ficar insustentável. Ou ele faz alguma coisa, ou ele vai perder totalmente a credibilidade dele, né? Aqui, ó, aconteceu o óbvio, serve para mostrar aqui, ó, STF tem maioria para manter a ação penal contra a Ramagem. Só para confirmar aqui, né? O confronto STF e Congresso, caso siga, deverá ser no campo da política, no jurídico é inviável. Ou seja, o Congresso tem que tomar ações contra o STF, aprovar anistia, aprovar outras ações. Aí você fala assim, pô, mas o que adianta se aprovar outras ações, se aprovar outras PECs? O STF vai tornar inelegível também, vai tornar impossível também, mas cada vez que ele faz isso, eles perdem um pouco da credibilidade deles. Fica mais óbvio para todo mundo que o STF está agindo politicamente. Então, por que eles botaram um monte de coisa no mesmo dia? Para dar um porradão no Congresso? Fica quieto aí. Fica quieto aí, obedeça o STF, que é quem está mandando no Brasil agora. Se o Hugo Mota botar o rabinho entre as pernas e obedecer, fudeu, chegamos no nível Venezuela, aqui, ó. Chegamos no nível Venezuela, tá o pessoal falando aqui, ó. Aqui, ó, o Marcel Van Hatten falou aqui, Alexandre de Moraes e STF mais uma vez afrontam o poder legislativo enquanto ignoram a decisão soberana da Câmara e mantêm a ação penal contra a Ramagem. Espero uma resposta contundente do Hugo Mota contra mais esse abuso. E esse daqui é o medo que eu tenho, porque daqui a pouco o STF vai dissolver o Congresso dizendo que o Congresso está dando um golpe no Brasil e não sei o que lá. Não descarta essa coisa, eu falei para vocês, esse pessoal está desesperado, eles sabem que não tem sustentação nenhuma. O meu grande medo é esse. No campo político eu estou tranquilíssimo. Vamos ganhar essa parada do STF, não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais o STF se expõe politicamente, maior é a bancada que a gente vai eleger em 2026 para tirar esses idiotas de lá. Agora, a questão é o efeito Venezuela. Aí isso é uma coisa que eu fico preocupado, porque foi assim que aconteceu na Venezuela. O executivo se coligou com o judiciário, fechou o Congresso, e aí, meu amigo, é tudo golpe. Eu não sei não, tá? O Lula tá lá na Rússia pedindo o apoio do Putin, cara. Não tenha dúvida disso, ele tá preocupado. O Lula é um idiota, mas ele não é tão idiota assim a ponto de saber, ou de não saber, que essa viagem dele lá na Rússia, no meio de um monte de ditadores, pega mal pra caramba. Ele tá fazendo isso porque ele tá desesperado. Ele sabe que vai ter que dar um efeito Venezuela aqui no Brasil se ele quiser continuar controlando o Brasil. Senão, ele tá fora em 2026 e tá fora para nunca mais voltar. Ele e os amiguinhos dele do STF. Que solução que ele foi conversar com o Putin, eu não sei, mas eu digo para vocês uma coisa. Se ele tá achando que o Putin vai conseguir garantir ele aqui, como garantiu o Maduro lá na época do Guaidó, ele tá enganado. A Rússia está destruída na guerra da Ucrânia. Não vai conseguir fazer nada. O Putin é uma sombra do que já foi um dia, né? Então, eu não tenho tanto medo assim. Eu ainda acho que o Brasil tem instituições capazes de impedir esse tipo de coisa. Mas agora, o confronto é inevitável. Temos que botar esses dois para brigar para ver no que dá.